As chuvas intensas em Mato Grosso estão travando a colheita da soja e atrasando o plantio do algodão. Mais de 570 milímetros de chuva em janeiro na região do Parecis, bem acima da média histórica. E isso está prejudicando a emergência das plantas, favorecendo doenças de solo e forçando o replantio. Mas tem outro movimento acontecendo ao mesmo tempo que muda completamente o jogo. Inscreva-se no AgroRadar Brasil e deixe seu like agora. O Brasil bateu recorde de exportações de carne bovina em janeiro. 254,4 mil toneladas embarcadas. Crescimento de 26% em relação a janeiro de 2025. E o Brasil está considerando negociar acordo parcial entre Mercosul e China. Isso é histórico. Mudança completa na política comercial brasileira. Vou explicar tudo isso agora. As chuvas em Mato Grosso vêm impondo desafios importantes à produção de algodão no estado, especialmente na segunda safra, que responde por cerca de 80% da área cultivada. O alto volume de precipitações atrasou a colheita da soja e, consequentemente, atrasou a implantação do algodão, além de prejudicar a emergência e o estabelecimento inicial das plantas no campo. Márcio de Souza, engenheiro agrônomo e coordenador de projetos do Instituto Mato Grossense do Algodão, foi direto. O excesso de chuvas tem impactado no rendimento da colheita da soja, atrasando consecutivamente a finalização do plantio do algodão de segunda safra, e está dificultando o estabelecimento do estande por conta de doenças de solo. Vou te explicar o que isso significa na prática. O atraso no plantio aumenta a dependência do regime de chuvas ao longo do ciclo e eleva o risco de perdas. Em áreas fora da janela ideal, a produtividade e a qualidade da fibra passam a depender da regularidade das precipitações na fase final de formação das maçãs. Se esse volume não se confirmar, o potencial produtivo pode ser comprometido. Algumas regiões do estado enfrentam situação mais crítica. Áreas da BR-163 e Sapezal registraram volumes que superam a média histórica. Nessas localidades, o manejo tende a ser mais criterioso, com ajustes na condução da cultura, uso racional de reguladores de crescimento e escolha de cultivares mais adequadas ao encurtamento do ciclo. O Everton Rizzi, consultor especialista em produção de sementes de algodão, destacou que o impacto das chuvas varia conforme a época de semeadura. Na safra 2025 e 2026, Mato Grosso deve cultivar entre 1,35 milhão e 1,4 milhão de hectares de algodão, sendo a maior parte implantada na segunda safra. E aqui está o problema que está custando caro. O excesso de chuva tem prejudicado principalmente a emergência das plântulas, favorecendo doenças como tombamento e mela, o que acaba exigindo replantio e estendendo ainda mais a janela de plantio. E replantio de algodão é custo alto, porque a semente de algodão possui alto valor agregado. Em algumas regiões, como o Parecis, os volumes ultrapassaram 570 milímetros em janeiro, bem acima da média. Esse cenário agrava as falhas no estande e aumenta a dependência das chuvas nos meses de maio e junho, para que o algodão consiga expressar bom potencial produtivo. Se não chover adequadamente em maio e junho, a produtividade cai. Além dos impactos agronômicos, o excesso de precipitações também pressiona os custos de produção. O alongamento do ciclo pode exigir maior uso de inseticidas e fungicidas, além de gerar perdas de nutrientes aplicados via adubação. No caso de segunda safra, o replantio representa um custo adicional relevante que corrói a margem do produtor. Para reduzir os prejuízos, a principal recomendação técnica é o respeito à janela ideal de plantio de cada região. Márcio de Souza reforça que o produtor deve se basear no histórico regional e manter a qualidade da implantação da lavoura, utilizando cultivares adequadas para a finalização do ciclo. O bom tratamento de sementes também é fundamental para proteger as plântulas no início do desenvolvimento. Mesmo diante de mais uma safra considerada atípica, a expectativa do setor é de cautela. Com manejo adequado e condições climáticas mais favoráveis nos próximos meses, parte do potencial produtivo ainda pode ser preservada. O desafio, segundo técnicos, será equilibrar custos, calendário e sanidade da lavoura em um cenário de alta variabilidade climática. Agora eu vou te mostrar o outro lado da moeda. Enquanto as chuvas travam a colheita e o plantio em Mato Grosso, o Brasil bateu recorde de exportações de carne bovina em janeiro. Foram 254,4 mil toneladas embarcadas. Crescimento de 26% em volume em relação a janeiro de 2025, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Na comparação com janeiro de 2025, quando foram exportadas 202,4 mil toneladas,
As exportações apresentaram um incremento de aproximadamente 52 mil toneladas. Isso é 26,1% em volume, impulsionadas pela ampliação dos embarques e pela demanda consistente dos principais mercados importadores. E o Brasil está chegando a 177 países com carne bovina. A carne bovina brasileira mantém liderança absoluta. Em janeiro, o segmento registrou 1.252 bilhão de dólares, equivalente a 41,06% do valor total exportado, com volume superior a 254 mil toneladas. Crescimento expressivo que mostra a força do produto brasileiro no mercado internacional. As carnes industrializadas somaram 384,5 milhões de dólares, crescimento de 7,6 mil toneladas, enquanto as miudezas totalizaram 317,3 milhões de dólares e 65,5 mil toneladas. Os destinos são diversificados, mas a China mantém liderança entre os destinos da carne bovina brasileira. A China foi o principal destino da carne bovina brasileira em janeiro, com importações de 657,2 milhões de dólares e 125,4 mil toneladas, mas teve queda de 9,8% no volume total exportado pelo Brasil no mês. Em janeiro de 2025, a China havia importado 138,8 mil toneladas, representando 32% do volume embarcado. Agora caiu um pouco. Os Estados Unidos também se destacaram entre os principais destinos. Importaram 69,7 milhões de dólares e 22,5 mil toneladas. Foram importadores relevantes no mês e mantiveram posição em mercado relevante. Juntos, China e Israel representam a fatia mais significativa no volume exportado pelo Brasil. Outros destinos árabes também figuraram entre os principais. Emirados Árabes Unidos, com 31,9 milhões de dólares e 7,4 mil toneladas. Egito, com 36,6 milhões de dólares e 8,4 mil toneladas. Hong Kong, com 32,3 milhões de dólares e 8 mil toneladas. Arábia Saudita, com 24,6 milhões de dólares e 5,7 mil toneladas. E Turquia, com 26 milhões de dólares e 3,7 mil toneladas. Outros mercados também registraram crescimento expressivo no volume importado em janeiro. Destaque para a Jordânia, com alta de 4%, Peru, com alta de 41%, e Filipinas, com alta de 199%. Além de Singapura e Iraque, evidenciando o potencial de alcance da carne bovina brasileira em mercados emergentes. Roberto Perosa, presidente da ABIEC, afirmou que mesmo com um cenário mais desafiador, marcado por questões geopolíticas e pela necessidade de sustentar volumes relevantes, a carne bovina brasileira hoje chega a 177 países, com presença consolidada em diversos continentes e capacidade de expandir volumes para ainda mais mercados. Agora vem a notícia que pode mudar completamente a estratégia comercial do Brasil. O país está considerando negociar acordo parcial entre Mercosul e China. Isso é histórico. Pela primeira vez, o Brasil avalia propor um acordo comercial parcial, sinalizando uma mudança relevante em relação à política tradicional do país. Historicamente, o governo brasileiro valorizou acordos com formato completo e abrangente, incluindo a redução ou eliminação de tarifas sobre produtos de praticamente todas as categorias. Mas agora, diante do realinhamento global provocado pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos, governos locais e líderes de setores privados começaram a considerar revisão de suas posições. A proposta em análise pelo Brasil não prevê um acordo amplo e imediato. A ideia é avançar com um acordo parcial, restrito a determinados itens, tarifas reduzidas ou benefícios não contemplados, como cotas de importação, normas sanitárias e procedimentos aduaneiros. O objetivo seria ampliar as oportunidades no mercado chinês, mas sem abrir de forma ampla a indústria nacional. Autoridades brasileiras sinalizaram que discussões existem, mas esse acordo teria reflexo em novo cenário, gerado pela oferta da China, e as crescentes tensões, desde as tarifas aplicadas por Washington. E aqui está a pegada política. O movimento ganhou força após a volta do presidente uruguaio, Hernán Cuy, que tem defendido flexibilizar regras para negociações comerciais. A busca do interesse demonstrado no Brasil e na China apresentou avanço nas negociações para uma proposta parcial, permitindo a entrada ágil de produtos selecionados. Ainda que a margem permita o que seria desenhado oficialmente, tarifas não seriam ativadas em sua íntegra. É uma estratégia de meio termo que pode abrir portas sem expor completamente a indústria brasileira.
O governo paraguaio, liderado por Santiago Pena, analisou a adequação para tarifas alinhado com o Brasil, com volume de 2 bilhões de dólares da China em 2025. Isso indica que a integração dessas economias tem avançado significativamente e mostra que o Mercosul não está mais monolítico em relação à China. Mas tem uma diferença importante. A Argentina, sob a presidência de Javier Milei, alinha-se com os Espriella em favor de incentivos, com uma política externa mais alinhada aos Estados Unidos, questionando a viabilidade financeira de Taramanga. Entende que é melhor usar uma posição mais cautelosa em relação a um acordo abrangente com a China. Embora a China continue sendo das principais compradoras, é uma postura distinta. Analistas avaliam que isso torna mais difícil um acordo multilateral completo entre o Mercosul e a China agora. Com os EUA pressionando de um lado e a China oferecendo o mercado do outro, o Brasil está no meio tentando equilibrar os dois lados. Agora eu vou conectar todas as peças. As chuvas em Mato Grosso estão atrasando a colheita da soja e o plantio do algodão. Isso pressiona custos, exige replantio e compromete potencial produtivo. Mas ao mesmo tempo, o Brasil bate recorde de exportações de carne bovina. 254,4 mil toneladas em janeiro. Crescimento de 26%. E enquanto isso, o Brasil está considerando acordo parcial com a China através do Mercosul. Mudança histórica na política comercial brasileira, que sempre priorizou acordos completos. Mas agora, com pressão do Zimbabwe de um lado e mercado chinês do outro, o Brasil está buscando estratégia de meio termo. E tem mais uma notícia importante. O BNDES encerra nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, o prazo para solicitar liquidação de dívidas rurais. Última chance para produtores rurais pedirem liquidação ou amortização de dívidas por meio do programa BNDES Liquidação de Dívidas Rurais. Inclui dívidas aprovadas e operações vencidas em atraso desde 6 de janeiro de 2025. Desde o início, em 16 de outubro de 2025, o banco arrecadou 795 manifestações, distribuídas em 20 estados. Segundo dados divulgados pelo banco na quarta-feira, instituições financeiras parceiras como o Banco do Brasil, Banco Econômico e Social e Ailos intermediaram o processo. Total negociado: 295 milhões de reais. Do total aprovado, 4,6 bilhões de reais foram destinados a agricultores familiares e médios produtores, enquanto 290 milhões no montante foram para administradores do agronegócio. O programa atendeu cerca de 99% dos recursos direcionados à parcela devedora mais vulnerável, incluindo agricultores familiares e médios produtores. Aloísio Mercadante, presidente do BNDES, afirmou que o programa permitiu que 95% dos produtores regularizassem suas pendências. Com esse programa, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está permitindo que os produtores rurais possam quitar suas dívidas e retomar suas atividades. Cerca de 99% do volume passa aos agricultores familiares e médios. O BNDES Liquidação de Dívidas Rurais ofereceu prazo de até 6 anos para pagamento, incluindo até 1 ano de carência e até 5 anos para liquidação, além de descontos nas operações de crédito rural, relativo à liquidação ou amortização de operações de crédito de investimento, além de débitos de Procera Rural e de Pronaf. Podem acessar o programa Produtores Rurais, associações, cooperativas rurais e cooperativas de produção agropecuária, desde que configurem beneficiários finais. O acesso é restrito a produtores localizados em municípios com reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública, decorrentes de eventos climáticos. Eu quero saber de você. Você está sentindo o impacto das chuvas na colheita da soja ou no plantio do algodão? Se você exporta carne bovina, esse recorde de janeiro refletiu no seu negócio? E sobre o acordo parcial com a China, você acha que é a estratégia certa? Deixa nos comentários sua região e sua situação. O que fica claro é que 6 de fevereiro de 2026 traz cenários múltiplos para o agronegócio. Chuvas intensas travam colheita e plantio em Mato Grosso. Brasil bate recorde de exportações de carne bovina com 254,4 mil toneladas. País considera acordo parcial histórico com China através do Mercosul. E BNDES encerra prazo para liquidação de dívidas rurais. Se você chegou até aqui, inscreve no AgroRadar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. O agro está em alerta. Chuvas complicam a safra. Exportações batem recorde. E decisões comerciais históricas estão sendo tomadas.
Quem tem informação toma decisões melhores. Até a próxima análise.